Então tá, boa tarde, galerinha. Boa tarde. Galerinha, hoje então a gente está trazendo para vocês o Pedro Trentin. Ele tem 11 anos de idade, ele tem 2 livros publicados e ainda está produzindo um terceiro livro junto com o irmão dele, que vai ser um livro de receitas culinárias, que ele vai falar para nós um pouquinho então do trabalho dele, como funciona, e a gente vai conhecer um pouquinho do Pedro então. Boa tarde, Pedro, tudo bom? Tudo certo, boa tarde. E aí, Pedro, hoje tu trouxe alguns slides para a gente conhecer um pouquinho do teu trabalho, né? Pode apresentar para nós então, por favor. Bom, então boa tarde, eu vou apresentar aqui para vocês o meu trabalho e a gente vai conversar. Então, o que eu planejei da gente conversar hoje? Primeiramente, quem sou eu? Depois a gente vai conversar do porquê essa loucuragem toda de escrever livros e da importância de ser criativo, de acreditar nos seus propósitos e de construir o seu legado, deixar o seu legado para o mundo. Eu sou Pedro, tenho 11 anos e nesta quarta-feira eu vou estar de aniversário, então estar aqui conversando com vocês é o meu presente de aniversário adiantado. Eu adoro esportes, faço várias modalidades, adoro jogar vôlei, futebol, faço yoga, faço taekwondo e eu tive a oportunidade de, nesse ano, em setembro, eu consegui levar o Brasil ao pódio na minha modalidade, na minha categoria, na minha competição do Pan-Americano 2023 de Taekwondo Songan. E entre os meus grandes sonhos e propósitos, eu quero construir a minha jornada ao lado de pessoas que possam relevantemente me erguer e eu quero conquistar minha independência financeira até os meus 18 anos. E eu também quero viver a minha vida ao lado das pessoas que eu amo. Então, como Professor Anderson. O professor Anderson já falou, eu tenho 2 livros publicados e é por isso que eu vim aqui falar hoje com vocês. Então, desde que eu sou bebê, eu nunca consegui dormir sem ouvir alguma história. E o meu maior parceiro nessa jornada foi o meu grande livro azul. Todas as noites, eu e a minha mãe, a gente sempre folheava os livros, só que tinha algumas histórias que não eram apropriadas para a minha idade. Então, eu ia perguntando para minha mãe o que estava se passando nas imagens. E a minha mãe ia me falando o que cada coisa ia se passando. Até que ela me falou um dia de um escritor bem famoso brasileiro que se tornou imortal. Alguém sabe de qual escritor que eu estou falando? Eu estou falando do Monteiro Lobato. Aquela palavra de ser imortal tocou meu coração e a minha mãe me deixou um desafio. Se eu conseguisse escrever e ler com autonomia e eu escrevesse a minha própria história, o meu pai e a minha mãe dariam um jeito de publicar a história que eu fizesse. E como para tudo deve ter alguma inspiração, eu tinha a assinatura do Leiturinha e eu ganhei esse livro aqui naquela semana, onde no final ele te dá um questionário e ele te sugere para você responder e compartilhar essa história com o mundo. Quer que eu abra para você? E foi assim, sem perceber, que eu comecei a escrever o meu legado. E como eu era muito ligado nas coisas que aconteciam em casa, às vezes eu acabava criando uma palavra que não existia. Sim. Às vezes eu acabava criando palavras que não existiam. E eu fui começando a colocar essas palavras no papel, até que eu escrevi o meu primeiro livro, As Histórias de Pedro. E foi aí que eu recebi a minha primeira encomenda. A encomenda no meu nome, que foi o meu livro modelo. E depois que eu lancei o meu livro, eu consegui ter minha primeira sessão de autógrafos. Aquela sensação que eu tive de conseguir ver que o meu esforço estava sendo valorizado por todos, foi muito boa, eu adorei. E depois eu me senti imortalizado, porque eu consegui ver o meu livro estando nas prateleiras, sendo exposto nas maiores livrarias da cidade. E foi aí que eu ganhei uma enxurrada de aprendizados, porque eu consegui ver o verdadeiro valor das coisas. E eu vi que se esforçar, se dedicar em algo para lançar no mundo e eu poder ajudar alguma pessoa com a coisa que eu fiz, nos dá mais sentido para a nossa vida. E é claro que eu não quis sentir essa sensação apenas uma vez. Então, no ano seguinte, nas férias do meio de ano, eu resolvi escrever o meu segundo livro. E como eu gostava muito de assistir os documentários da NetGeo e da Discovery, eu resolvi escrever o meu próprio documentário, falando sobre as virtudes que eu aprendi no meu esporte favorito, que é o Taekwondo. E como estava começando a entrar no mundo da tecnologia, eu pensei, por que não adicionar uma interação tecnológica no meu livro? Então eu fui procurar uma escola
que me ensinasse a lógica de programação. Só que no decorrer das aulas eu percebi que eu estava sendo ensinado em cima de plataformas de jogos pré-prontas. E essas plataformas estavam limitando a minha criatividade. Então eu saí da escola e fui procurar um professor particular que me ensinasse matemática avançada na época e que me ensinasse a linguagem de programação. E é por isso que meu livro demorou 3 anos para ser publicado. E depois de 3 anos eu consegui fazer o meu aplicativo e publiquei o meu segundo livro, Petelec e Volantini em Busca de um Coração Ninja, do jeito que eu queria. O aplicativo não ficou tão maravilhoso, tão mirabolante, mas foi um aplicativo que eu desenvolvi com o aprendizado que eu recebi. Eu gostei bastante do resultado. E essa história ela é uma história de inspiração, autoconhecimento e amizade, onde um menino chamado Peteleco conhece o seu mestre Volantin e juntos eles têm uma jornada gigante. E durante essa jornada, eles acabam conhecendo virtudes. E se essas virtudes são colocadas na nossa vida prática, essas virtudes podem nos transformar em pessoas melhores. E depois de ter publicado 2 livros e ter participado de vários projetos literários, eu posso afirmar com toda certeza que escrever não é difícil, é magnífico. E que não depende da sua idade. Você pode ter 40, 50, 60, 70, 80 anos, não importa. O meu irmão ele tem 7 anos e mês que vem ele vai estar publicando o primeiro livro dele e em inglês. Escrever não tem idade mínima ou máxima. Todos podem começar. Basta começar. E uma coisa que vai ajudar vocês bastante na hora de escrever é a leitura, porque a leitura abre asas para a criatividade. Basta começar. Só que para isso vocês precisam ter apenas 3 coisas em mente. Começar pelo simples, colocar as coisas que vocês gostam no papel. Depois vocês podem começar fazendo histórias, fazer diários, escrever o que vocês aprenderam na escola, fazer desenhos. Basta começar. A escrita é uma jornada mágica que todos conseguem trilhar. E vocês têm o poder de criar mundos inteiros com apenas as suas palavras. É só começar. E fiquem à vontade para me procurar nas redes sociais. E olha que eu gosto de uma boa cafeteria. Então, se uma hora a gente se achar em uma cafeteria, fiquem à vontade para ir na minha mesa e compartilhar esse momento. Certo? Então tá, palmas pro Pedro. E é legal porque o que acontece, galerinha? Quando nós começamos aqui a preparar tudo, o Pedro estava nervosíssimo, né? O nervosismo foi embora, né, Pedro? Que bom. Pedro, eu vou fazer algumas perguntas para ti que a gente acha interessante, até para o pessoal poder conhecer melhor a tua obra, mas conhecer também a ti, que é muito importante. Com relação à inspiração para escrever teus livros, como é que surgiu essa inspiração? Como eu disse na apresentação, a inspiração do meu primeiro livro foi do Monteiro Lobato e do livro da Corujinha. Porque eu queria ser imortal que nem Monteiro Lobato e ainda veio a Corujinha falando mais para eu escrever meu livro. Então foi mais por causa disso. Legal. E com relação ao segundo, foi só uma questão realmente de sentimento, de querer reviver o que foi no primeiro? Como é que foi isso? Foi por essa questão também, mas por eu também querer escrever meu documentário que nem a Discovery e a NetGeo faziam. Legal, legal. E tu falou 3 anos para poder fazer o segundo. E como é que foi essa preparação para fazer esse segundo livro? Na metade do processo eu quis desistir, só que depois eu pensei mais adiante, que se eu desistisse eu não ia conseguir sentir aquela sensação boa que eu queria sentir no início. Então eu não desisti, fui até o final, consegui aprender. Foi um pouco maçante ter aprendido toda aquela matemática avançada que eu não sabia. Eu estava no 2º ano, eu estava na turma de vocês e eu já tinha que aprender fazer operações com frações. É uma coisa que 2º ano normalmente não sabe fazer. Então foi meio maçante para mim, só que eu superei isso de bom grado e agora estou usando o bom fruto disso. Legal. Uma coisa que tu falou me chamou a atenção. Eu quase desisti. Foi a palavra que tu usou. E na semana passada a gente estava conversando sobre a persistência, a importância de seguir em frente, não desistir. Como é que foi essa questão
do desistir? Como é que foi isso? O que te levou? Foi a questão do tempo, a questão de muita coisa para fazer? Como é que foi? É que o conteúdo era bem difícil, então eu não estava conseguindo levar muito adiante, só que eu pensei no futuro. E eu lembrei que eu ia ter aquela sensação boa de novo, e eu queria sentir aquilo. Então eu superei aquilo, superei o que eu não conseguia fazer, eu comecei a estudar mais e eu consegui superar aquele desafio com cabeça erguida. Legal. Com relação a apoio durante o processo de escrita, tu falou sobre a questão de alguns apoios. Fala para nós um pouquinho como é que foi essa questão dos apoios que tu recebeu para poder fazer as tuas obras acontecerem. O meu maior apoio foi da minha mãe, que me ajudou muito, principalmente no processo do meu primeiro livro, que quando eu estudava na minha escola antiga, demorava em média de 20 a meia hora para voltar da escola até a minha casa. E a minha mãe, ela sempre me dava em média de 2 ou 3 palavras para eu soletrar. Se era mais fácil, às vezes ela me dava 3. Se era mais difícil, ela me dava umas 2. E se eu acertava todas as palavras, ela me dava uma surpresinha. Às vezes era um pão de queijo, um sanduíche preparado por ela, um Kinder Ovo ou um lápis diferente. Só que eu fiquei muito feliz quando a surpresinha foi totalmente diferente. Foi um kit para dar o pontapé para escrever o meu primeiro livro. Eu ainda lembro que veio numa pasta transparente com laço vermelho. Veio muitas folhas, veio régua, veio lápis, veio caneta, veio giz pastel. Veio tudo para eu dar o pontapé para iniciar o meu livro. Legal. E assim, Pedro, com relação às tuas histórias, qual foi a inspiração para a primeira história em termos de escrita e para a segunda? E o que tu sente que mudou da tua escrita da primeira para a segunda história? Na primeira eu quis botar o que eu falava de engraçado na minha casa, porque como estava muito ligado nas coisas que aconteciam em casa, às vezes eu queria falar com a minha mãe e o meu pai, só que eu acabava criando palavras novas. Por exemplo, teve uma hora que eu estava cansado de escrever e eu falei: mãe, eu tô cansado de tanto lapisar. E eu acabei colocando isso no papel e foi uma das pérolas que eu coloquei no meu livro. Então foi mais por causa disso que eu fiz o primeiro livro. O segundo, eu quis mostrar para todo mundo que as virtudes podem mudar o mundo e que o esporte é legal. Boa, boa. Até porque outra coisa que a gente tem conversado bastante nos últimos dias é a questão realmente de virtudes, que são tão importantes, né? Deixa eu te perguntar o seguinte. Tu falou sobre o sentimento que tu teve ao terminar o teu primeiro livro. Mas assim, isso é quando tu terminou. Com relação, Pedro, à escrita, houve algum momento especial que tu gostaria de compartilhar entre o primeiro e o segundo? No primeiro, o momento de eu aprender a escrita foi chato, porque teve dias que eu perdi a aula, mas valeu a pena, porque eu consegui escrever com autonomia e escrever o meu primeiro livro. Teve dias que eu cheguei a chorar, porque eu errava uma frase, eu tinha que apagar, fazer de novo, eu errava, tinha que apagar, até fazer certo. E às vezes eu ficava de birra e não fazia. É aquela coisa do processo criativo, né? A gente tende a sentir a pressão em algum momento, mas o legal é que tu trouxe para nós 2 livros prontos e eles estão aqui. Como tu falou, foi satisfatório no final, valeu a pena, né? Legal. Com relação ao teu próximo projeto de escrita, tu falou em 2 coisas para mim. Uma, que tu está produzindo juntamente com o teu irmão um livro de receitas que vocês pretendem publicar já no mês que vem. Não, ano que vem. Ano que vem. Beleza, ano que vem. Fala um pouquinho sobre a ideia para esse livro de receitas, porque ele é totalmente diferente dos teus livros anteriores. E essa parceria com o teu irmão, como é que tá sendo? Essa questão de gerações, tu tem 11, ele tem 7. Como está sendo essa troca e qual o motivador para essa produção de um livro de receitas? Esse livro de receitas vai ser em inglês, porque na nossa aula particular de inglês a gente tem o Cooking Class, que é uma aula que a gente passa 2 horas fazendo receitas. Então todas as receitas que a gente faz em inglês, a gente está colocando no papel e ano que vem a gente pretende fazer um livro mostrando todas essas receitas e como fazer essas receitas que a gente fez nesse Cooking Class.
Legal. E com relação ao site, tu falou que está produzindo um site. Como é que funciona isso? Conta para nós. Eu tenho meu Instagram, então o site está sendo meio que uma via de mão dupla pro Instagram. Então tem o Instagram e tem o site que apoia o Instagram. Então eu posto algumas coisas no Instagram e algumas das coisas do Instagram vão pro site. E no site eu abordo algumas... eu falo também algumas coisas extras que eu não falo no Instagram. E tem algumas coisas que eu falo no Instagram, mas não falo no site. Então é um complemento do outro. Tá, então as duas coisas andam juntas, vamos dizer assim, né? Com relação a projetos futuros, além do site, além desse livro, o que tu almeja aí para o futuro? Quais são os teus projetos para o futuro? Até agora não tenho nenhum. Nenhum. Agora a dedicação é realmente ao teu site, ao teu Insta e também a questão do livro que está produzindo com o irmão. Já é bastante coisa, né? Tá certo. E além de escrever, tu falou sobre interesses que tu tem com relação ao esporte. Só que com relação à arte, pintura, música, o que encanta o Pedro? Eu gosto bastante de bateria. Não sei se alguém aqui também gosta de instrumentos de percussão. Alguém gosta? Eu. Apareceu bastante aí, viu? Eu gosto bastante de tocar bateria, porque quando eu era criança, eu gostava bastante de ouvir ritmo. E eu também gostava bastante de beatbox. Então, a bateria me lembra bastante beatbox. Então, quando a minha mãe pediu se eu queria tocar algum instrumento, eu falei, sim, eu quero tocar bateria. A gente nota que tem bastante essa ligação com a tua mãe, dentro do teu trabalho, dentro da tua vida em si. É uma parceria forte, né, Pedro? Sim. E apoio ali não falta. Não. É visível, hein? Parabéns à família. E para a gente poder encerrar da minha parte, nós vamos abrir para que todos possam, de repente, fazer alguma pergunta para o Pedro. O que tu diria para as crianças que estão aqui e as que vão ver esse vídeo, tá? Com relação a como seguir os passos do Pedro? Afinal de contas, Monteiro Lobato te inspirou e hoje eu posso dizer sem nenhum tipo de dúvida que tu também inspira outras crianças. Como seguir os passos do Pedro? O que fazer para tornar-se um escritor? Quando eu comecei, eu queria muito me tornar imortal. Eu queria estar junto do Monteiro Lobato lá na Biblioteca Nacional do Brasil. Então, eu quis escrever o livro para estar lá junto com o Monteiro Lobato quando eu tinha 5 anos e meio. E eu pedi para minha mãe, eu fiz a história como ela tinha me falado, que se eu fizesse a minha história, ela ia publicar. Então, eu fiz a minha história e eu fui parar lá na Biblioteca Nacional, onde Monteiro Lobato também está com as suas histórias. E muito importante no momento da escrita é não desistir. Pode ser maçante na hora, não vem a ideia, tu tem que estar lá, lutar para a ideia vir. Eu já fiz um monte de redação, às vezes tu tá lá escrevendo, tu tá vindo um monte de ideia e do nada não vem ideia mais, parou de vir ideia. Aí tu fica chateado, joga o lápis e não quer mais fazer. Isso no momento de escrever um livro não pode acontecer. Tu precisa estar lá e focar naquilo, senão tu não vai conseguir escrever. Perfeito, Pedro, perfeito. E de vocês, alguém com alguma pergunta para fazer para o Pedro? Ou vai ficar todo mundo tímido agora? A timidez aparece quando menos a gente imagina. Quem tem pergunta aqui? Deixa eu passar. Pode falar. Como é que você se inspirou na bateria? Tipo, quando você falou. Eu gostava bastante de músicas com ritmos. Eu queria aprender a fazer ritmos que nem os outros faziam. Então, eu quis ser baterista porque eu queria seguir fazendo ritmos e tem um monte de música que tem ritmo forte. Eu gostava de ouvir os ritmos. Ainda tem músicas que eu não conheço, que eu ouço a letra e eu começo a bater o pé assim e acabo seguindo o ritmo, porque eu gosto tanto de ritmo que eu acabo ouvindo pouco e seguindo o ritmo da música. Então eu quis aprender a tocar esses ritmos que eu gostava.
Aproveitando a pergunta, Pedro, com relação ao projeto musical, tu tem ideia ou não tem ideia de daqui a pouco colocar mais um projeto na tua linha aí, um projeto musical, uma banda, alguma coisa nesse sentido, ou é só por prazer mesmo a questão da música? Não, é só pro prazer mesmo. Legal. Quem é que tem mais uma pergunta aqui? Qual é o nome exatamente do seu site, assim? A questão do nome dos pais. A nossa colega quer saber. É do site ou dos pais? Dos pais. Oi? Do site. Que é o nome do site, é isso? Nome do site já tem? Já. E passa para todo mundo poder saber, então. É o site Bitec, porque eu e o meu irmão, cada um tem o seu Instagram. O meu Instagram é Pedro Bitec, o do meu irmão é Davi Bitec. Então a gente usa o site em parceria. Aí a gente adotou o nome como site dos Bitecs. Tá, e com relação ao teu Insta, passa para o pessoal já aproveitando também. O meu @é Pedro Bitec. @Pedro Bitec, então, @Pedro Bitec. Deixa eu ver. Tá na lâmina? Isso, deixa aí para todo mundo poder ver. Quem é que tinha mais pergunta aqui? A Luísa? Não? Cá atrás? Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver a pergunta da colega. Parabéns. Então, Pedro, é só um parabéns que chegou. Deixa eu só ver uma situação aqui. Agradece, Pedro. Muito obrigada. Entregaram o presente dele? Não, ainda não. Ai, que beleza. Theo quer falar, Theo? Pois bem, Theo quer fazer uma pergunta. Vamos lá. Aqui, Theo. Como é que você teve a ideia de escrever os livros? Com relação à ideia, de novo, da escrita dos livros, como é que foi? Eu quis ser imortal, que nem Monteiro Lobato, e a minha mãe tinha lançado um desafio para mim de escrever a minha história e que os meus pais iam publicar essa história. E isso foi do primeiro livro. E no segundo livro, eu quis fazer um documentário que nem a Discovery e a NetGeo faziam. E eu resolvi fazer um documentário falando das virtudes que eu aprendia no meu esporte favorito, que é o Taekwondo. Legal, legal. Mais alguma aqui na frente, Jade? Eu também quero ser escritora. Olha aí, Pedro. Nossa colega Jade também já está querendo ir para o teu lado aí, ó. Aprender a escrever. Então, as tuas dicas vão ser importantíssimas. Afinal de contas, já tem tua obra também, né? Mais alguma colocação? Pois bem, Pedro, olha só. Não podia ser diferente. A gente tem muito que agradecer a tua presença, agradecer muito, parabenizar a você pelo trabalho, parabenizar você pelo fazer diferente, parabenizar também e agradecer a mãe que está aqui. Muito obrigado pela presença juntamente com o Pedro. E gostaríamos de te dar uma lembrança aqui da nossa escola. Muito obrigada. É uma lembrança, fica à vontade para dar uma olhada nessa lembrancinha que a gente tem para você, que foi dado de coração. Muito obrigado pela presença mais uma vez e palmas para o Pedro.